Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Agro na Band, onde o agro cearense é o grande protagonista. E no programa de hoje você vai ver. Encontro reúne alguns dos maiores produtores rurais do Ceará. Um encontro para a gente estar sempre sintonizado e organizado. O setor do agro no Ceará, nos últimos anos, vem tomando outra dimensão. A gente mostra também um pouco da sede desse encontro, a Fazenda Boísa, referência na genética de bovinos e caprinos. Produtor para nós não tem tamanho, né? Para nós tanto faz médio, grande. Para nós tem que ser produtor rural. E a seu tamanho não tem nada a ver com a importância. A importância para nós é ser produtor rural. E tratamos todo mundo igual. Aliás, até o pequeno produtor precisa, às vezes, muito mais de uma ajuda do que um grande produtor. Então, esse é o mundo que nós estamos enfrentando aqui, fazendo e melhorando. E aí nós viemos aqui também comemorar o índice do PIB que aconteceu o ano passado de 25,16%. Isso é fantástico. E ainda, pagamento do Seguro Safra é liberado em Juazeiro do Norte. O valor de R$ 1.200 pode ser sacado em parcela única e é destinado a agricultores que tiveram prejuízos devido à estiagem, à seca ou mesmo pelo excesso de chuvas. O Encontro dos Produtores Rurais do Ceará, o EPROCE, acontece mensalmente e reúne os maiores nomes do agronegócio do Ceará. O Agro na Band foi até a sede desse encontro, que foi na Fazenda Boísa, uma das maiores referências na genética bovina do Brasil. O agronegócio do nosso estado está a todo vapor. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, a agropecuária local cresceu 25,16% em 2024. Em nível de comparação, o setor industrial cresceu cerca de 10%, enquanto o de serviços teve um crescimento de cerca de 4%. Esse crescimento e os desafios que ainda existem no setor rural cearense foram pautas do Encontro dos Produtores Rurais do Ceará, que ocorreu no último dia 28 na Fazenda Boísa, em Caucaia. A gente uniu muitos produtores rurais, um propósito inteiro, né? E ouvimos a demanda para a gente poder fazer, porque é preciso ouvir para poder fazer as demandas corretas, né? A aproximação do setor público, de quem decide como deve fazer, é necessário. Esse aqui é um momento desse. A gente criou isso há alguns anos atrás, talvez uns 4, 5 anos atrás, e tem sido um sucesso. Hoje estamos aqui na Fazenda Boísa, nesse bom momento de encontro de produtores rurais. Para nós tem que ser produtor rural. E a seu tamanho não tem nada a ver com a importância. A importância para nós é ser produtor rural. E tratamos todo mundo igual. Aliás, até o pequeno produtor precisa, às vezes, muito mais de uma ajuda do que um grande produtor. Então, esse é o mundo que nós estamos enfrentando aqui, fazendo e melhorando. E aí nós viemos aqui também comemorar o índice do PIB que aconteceu o ano passado de 25,16%. Isso é fantástico. Às vezes custa até acreditar, porque é um negócio tão grande que às vezes eu fico preocupado aí com esses índices aí, mas é isso que o IBGE está divulgando e é ótimo para nós. Anfitrião do encontro, o fazendeiro e ex-senador Chiquinho Feitosa ressaltou a importância da união dos produtores para o fortalecimento do agronegócio cearense. Um encontro para a gente estar sempre sintonizado e organizado. O setor do agro no Ceará, nos últimos anos, vem tomando outra dimensão. E essa dimensão, ela se dá exatamente por conta dessa organização, desse entrosamento entre os produtores, né, que tem acontecido através do EPROCE, e nós estamos aqui para contribuir, para colaborar também como produtor, né, aqui na região metropolitana de Fortaleza e nos Iamuns. E essa turma está muito disposta a levar e engrandecer o setor do agro no Ceará. Olha, os desafios são todos. Você fazer o que a gente consegue fazer no semiárido não é fácil. As dificuldades, a busca de tecnologia, os custos, né? Então, isso são todos os desafios que a gente
tem tido no dia a dia do nosso negócio. Os encontros do EPROCE acontecem sempre na última sexta-feira de cada mês. Ao todo, mais de 300 produtores dos mais diversos segmentos do agro cearense participam da reunião. Um dos setores debatidos foi a pecuária. De acordo com o IBGE, em 2023, o Ceará possuía mais de 2.700.000 cabeças de gado. A maioria desse rebanho é utilizada para a produção de leite, tendo em vista que em 2024, ainda de acordo com o IBGE, apenas pouco mais de 39.000 cabeças foram abatidas no estado. Por isso, um dos desafios para os próximos anos é fazer com que a pecuária de corte ganhe mais protagonismo. Bessa Júnior é um dos pecuaristas que trabalham com boi de corte. Para ele, encontros como esses podem ser um passo importante para o desenvolvimento da atividade. O cearense ele é extremamente empreendedor, mas uma coisa fundamental é que a gente tem que aprender a trabalhar numa visão cooperativista. A gente aprendendo a fazer o cooperativismo, nós vamos ser muito mais fortes. Então, eu acho que esse é o sentido do EPROCE, tá certo? É juntar produtores e a gente conversando, a gente vai ganhando confiança e o grupo vai crescendo e a gente vai avançando nesse modelo. Porque aqui no Ceará, por maior que a gente queira ser, nós somos pequenos. Então, se nós somos pequenos, nós temos que estar juntos para poder ser mais fortes. Então, esse é o papel do EPROCE, que é juntar produtores e avançar, como está avançando, como a gente vê hoje um dia de festa, tá certo? Que está mostrando que está dando certo. A pecuária de corte, nós podemos dizer que ela é uma atividade que está começando a se organizar e buscar produtividade, né? Então, nós pegamos hoje a Federação da Agricultura, ela está caminhando em buscar um frigorífico, para que a gente possa se organizar para poder ter onde processar esse boi que será produzido. Outro setor que tenta crescer é o da produção de café. Focada nas regiões serranas, a produção gerou apenas 494 toneladas no estado em 2023. Sérgio produz em Mulungu, a maior cidade produtora de café do Ceará. De acordo com ele, apesar da falta de produção em escala, o café cearense ainda se destaca como um produto premium. O EPROCE é um encontro de produtores exatamente para fortalecer a cadeia. O produtor senta aqui, conversa, interage. A gente conta nossas dores um para o outro e às vezes a solução está ali do seu lado na mesa. O maior desafio para produzir café hoje no Ceará são as incertezas. Nosso café perdeu o protagonismo. A parte histórica que você for analisar, você vai ver que no Brasil tinha 2 portos que exportavam café, um era o de Santos, o outro era do Ceará. Porque o Ceará chegou a produzir 2% do café do Brasil e tinha um café de excelente qualidade, tem ainda um café de excelente qualidade e em quantidade. Está faltando a quantidade. Então o desafio maior para a gente que produz café no Ceará hoje é ter uma viabilidade. Eu chamo sempre que é o tripé da sustentabilidade, econômico, ambiental e social. Conseguindo esse êxito, tendo esse êxito, a cultura do café ela pode voltar a ser um ciclo econômico importante para o nosso estado. Nós temos hoje ali a serra ali do maciço de Baturité, muito forte nessa produção. Tem como ainda naquela região, por exemplo, se expandir ainda mais esse cultivo? Tem, na realidade o cultivo da Serra de Baturité está em declínio, né? Ele praticamente é inexistente hoje. 90 e alguma coisa por cento dos produtores da serra hoje faz o que a gente chama de um extrativismo. Então você não consegue sustentar hoje com a produtividade que tem a serra. Áreas de café produzindo 1, 2, meio sacos por hectare, entendeu? Não compensa você trabalhar a cultura desse jeito. A proposta da gente do Café Arvoredo, do sítio Bem-te-Vi, que é a minha propriedade, é a gente agregar, modernizar esse cultivo, aumentando o número de plantas por hectare, fazendo adubação, fazendo irrigação, porque você não pode pensar hoje numa cultura perene no estado do Ceará, que só chove, que é uma região que só chove 3 meses do ano. Diferente do setor cafeeiro e da pecuária de corte, a produção de camarão no Ceará nada de braçada em relação ao resto do país.
nosso estado segue como o maior produtor do crustáceo do Brasil, representando cerca de 60% da produção nacional. Mesmo assim, de acordo com o carcinicultor Daniel Furlani, esse resultado poderia ser ainda mais expressivo. A gente tem muitas dificuldades com relação a órgãos, com relação a SEMAS, com relação a Enel e tudo mais. E a gente trocando ideia ajuda muito, porque a gente encontra caminhos de solucionar, a gente consegue ter luzes para poder organizar melhor o nosso negócio, né? Então, eu venho participando já há um tempo. E a gente cria também aqui uma rede de amigos, além dos conhecimentos e ajudar no negócio da gente. Daniel, você faz parte de um dos setores mais importantes do agro, que é a carcinicultura. O camarão, o Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil. A tendência da atividade é continuar crescendo? É uma atividade muito desafiadora. O camarão é um animal muito delicado, né? Então a gente tem que controlar muito todos os parâmetros do camarão e é desafiador também o mercado. Mas é muito gratificante a questão da produção do camarão, quando a gente vence esse desafio, e a tendência é crescer. O Ceará hoje é o maior produtor de camarão do Brasil, aí tem mais de 50% da produção do camarão no Brasil realizada aqui no Ceará, e a tendência é crescer. E tentar sanar esse desafio para poder crescer mais ainda, né? E no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre esse encontro dos produtores rurais do Ceará e também sobre a Fazenda Boísa. E ainda, Juazeiro do Norte inicia pagamento do Seguro Safra. Não sai daí, a gente volta já. Como você viu no primeiro bloco, o encontro dos produtores do Ceará, o chamado EPROCE, aconteceu na Fazenda Boísa, que fica em Caucaia, a cerca de 50 quilômetros de Fortaleza. E sobre essa fazenda, a gente vai falar um pouco agora. A cerca de 50 quilômetros de Fortaleza, com acesso pela BR-020, se encontra a Fazenda Boísa. De propriedade do ex-senador e produtor rural Chiquinho Feitosa, a fazenda possui cerca de 850 hectares de área total. Ao todo, são cerca de 1.200 cabeças de gado e 700 cabeças de carneiro. Além da pecuária leiteira, a fazenda tem como foco o aprimoramento genético de bois e vacas das raças Gir Leiteiro, que é uma raça conhecida pela alta produtividade de leite, além do Girolando, que é o resultado do cruzamento entre o Gir e o holandês. A nossa pecuária é uma pecuária leiteira e uma pecuária seletiva da raça Gir. A gente seleciona animais da raça Gir, isso já há muitos anos, né? Temos um plantel de Gir Leiteiro que é reconhecido no Brasil inteiro, um plantel de Girolando para a produção de leite, e o nosso desafio é estar sempre melhorando a genética do nosso gado. É o que tem acontecido ano após ano. Temos aqui também o carneiro santinês, né, que a gente cria com bastante qualidade, né, animais puros. E, enfim, isso aqui é um dia a dia de desafios. Né? Toda hora que nasce um bezerro, a gente quer que o próximo seja melhor. Essa preocupação genética, tendo a tecnologia como aliada, é fundamental para que hoje qualquer produtor rural tenha sucesso. Não tenha dúvida, né? A fecundação in vitro, o sêmen sexado, né? Você está sempre assessorado por técnicos e profissionais que entendem bem do assunto, as universidades, né? Isso tudo contribui para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. O produtor para nós não tem tamanho, né? Para nós tanto faz médio, grande, para nós tem que ser produtor rural. E a seu tamanho não tem nada a ver com a importância para nós é ser produtor rural e tratamos todo mundo igual. Aliás, até o pequeno produtor precisa às vezes muito mais de uma ajuda do que um grande produtor. Então esse é o mundo que nós estamos enfrentando aqui, fazendo e melhorando. E aí nós viemos aqui também comemorar o índice do PIB que aconteceu o ano passado de 25,16%. Isso é fantástico. Às vezes custa até acreditar, porque é um negócio tão grande
que às vezes eu fico preocupado aí com esses índices aí, mas é isso que o IBGE está divulgando e é ótimo para nós. Quer dizer, o agro cearense é uma potência econômica. Está melhorando, estamos crescendo cada dia que passa. A gente tá aí com vários produtores de leite por aqui, a pecuária leiteira tem uma força muito grande, mas dá para ser ainda mais forte. É isso aí. Eu acho que nós estamos tentando fazer um planejamento estratégico para todos, e aí é muito importante para nós esse novo movimento, esse novo momento. Vamos viver um novo momento, E se Deus quiser, com a certeza que nós vamos transformar esse agro e deixar ele onde ele deve estar, que é na altura do trabalho e da guerra de um produtor rural produzir numa região semiárida que não é fácil, e ele precisa ser reconhecido e ele vai ser reconhecido. De fato, a Fazenda Boiza chama a atenção tanto pela sua beleza quanto pela excelência na sua produção. Agora a gente muda de assunto e vai até Juazeiro do Norte, porque por lá começou o pagamento do Seguro Safra. E que tem mais informações pra gente é a repórter Paloma Oliveira. 204 agricultores de Juazeiro do Norte já podem sacar o pagamento do Garantia Safra 2024. O valor de R$ 1.200 pode ser sacado em parcela única e é destinado a agricultores que tiveram prejuízos devido à estiagem, à seca ou mesmo pelo excesso de chuvas. O valor pode ser sacado em uma das agências da Caixa Econômica Federal. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento informou que os repasses começam entre março e abril, inicialmente para quem já recebe benefícios como o Bolsa Família. E para ter direito ao auxílio é preciso ter feito cadastro no final de 2023 e ter pago o boleto no início de 2024. É necessário também possuir o cadastro da Agricultura Familiar, o CAF, ter uma renda de até um salário mínimo e meio e plantar entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, algodão ou mesmo mandioca. Em Juazeiro do Norte, o programa é executado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceria com a Ematerce. Através da assistência técnica e gerencial, conhecida como ATEG, o Senar Ceará tem atendido quase todas as cadeias do agro cearense. Neste ano de 2024, são cerca de 7 mil produtores rurais, divididos em 237 grupos, sendo assistidos por técnicos do programa. É levar conhecimento para que esse produtor ele passe a gerenciar aquela atividade. Tanto é que outras assistências técnicas trabalham a propriedade como um todo. A nossa não, a gente trabalha em atividade. Eu faço assistência técnica no camarão. Então aquele cara ele vai passar todo o conhecimento de gerenciamento e técnico para aquele produtor rural e ele passa a entender a propriedade dele realmente como uma empresa. E com isso melhorar a sua qualidade de vida, porque deixa de ser aquele coitadinho que vive à margem da sociedade, vivendo de semente, vivendo disso, não. Ele tem realmente uma empresa e que ele vai conseguir lucro com isso. Entre as cadeias contempladas pela TEG estão bovinocultura de leite, ovino-caprinocultura de leite e de corte, apicultura, ovicultura, piscicultura, carcinicultura, fruticultura, olericultura, agroindústria de leite, cachaça e castanha, cana-de-açúcar, agricultura anual e suinocultura. O objetivo principal da TEG, que faz parte da missão do Senar, é transformar a vida do produtor rural, Então, hoje nós atuamos com a TEG em diversas cadeias produtivas, entre elas as mais fortes, bovinocultura do leite, apicultura, fruticultura, carcinicultura, e nós atendemos para cada grupo, numa cadeia produtiva específica, 30 produtores, o técnico de campo, ele vai mensalmente, uma vez por mês, durante 24 meses e fica 4 horas com esse produtor, colocando todas as informações técnicas e gerenciais dessa propriedade, faz um diagnóstico produtivo individualizado
dados de cada propriedade. Então, no final desses 24 meses, o produtor ele sabe que a sua propriedade é uma empresa e ele consegue ter lucros. Por quê? Porque ele vai ter tanto a parte técnica, né, de orientações de como ele vai crescer nessa produção, como o mais importante, que é a gerencial, né, que ele vai ter lucro com o que ele cultiva dentro da propriedade dele. Que esse produtor ele esteja realmente, né, de braços abertos para receber esse técnico de campo, confiar no técnico de campo, porque ele vai passar as informações da propriedade dele, né, inclusive de todos os utensílios que ele tem na propriedade, né, todas as receitas, todas as despesas. Então, acho que o primeiro passo é ter essa relação de confiança, né? E a partir daí, ele confiando tudo que o técnico de campo informar para ele, seja da parte técnica ou gerencial, ele vai colocar em prática dentro da propriedade dele. E além de tudo isso, todo produtor atendido pela TEG, ele recebe um caderno, que a gente chama de caderno do produtor rural, de acordo com a sua cadeia. Por exemplo, se ele for um produtor atendido pela apicultura, ele recebe um caderno técnico só referente à apicultura, e nesse caderno ele vai colocar todas as informações, tanto que ele já tem na propriedade dele, com as suas caixas de colmeia e tudo, como que o técnico de campo passa. E a partir daí ele vai evoluindo. Tanto que nós temos para cada cadeia produtiva dessa uma meta para que esse técnico de campo alcance com o produtor, né, para que ele possa, no final desses 24 meses, ele ver que cresceu na atividade dele, né, mas cresceu não só financeiramente, né, mas a questão de melhorar a sua produtividade. Para participar do programa, basta que os produtores procurem um sindicato rural da sua cidade. Assim, ele fará parte de um grupo de 30 pessoas da mesma cadeia produtiva, que será atendido por técnicos da ATEG. Um técnico atende mensalmente por 4 horas por cada produtor desse, por 2 anos consecutivos. A nossa ideia é que seja educacional também. Então, é um aprendizado. Esse produtor vai aprender a gerir sua propriedade e depois de 2 anos a gente muda o produtor rural. Então, esse técnico ele atende tanto técnica como gerencialmente. Todo mês na propriedade de cada um individual. A gente atende todo o estado desde que haja associação e que esses produtores estejam vinculados a um sindicato, que é o Sindicato dos Produtores Rurais. E não é apenas o produtor que é beneficiado com o programa. Técnicos que acompanham e prestam serviços de assistência e gerenciamento para as propriedades rurais ganham a oportunidade de garantir experiência e um excelente retorno financeiro. Para ter condições de trabalho, tem que formar um grupo com 30 produtores. Então, esse grupo com 30 produtores são atendidos com um técnico especialista naquela área. Nós fazemos uma contratação através de credenciamento de um técnico especialista na bovinocultura de leite, não generalista. Ele tem que ser específico naquela cadeia para que possa levar realmente resultado, né? Melhore a qualidade de vida do produtor e ele saia melhor do que quando entrou. Ou seja, a nossa ideia é que um produtor de mel entre produzindo 100 quilos de mel e saia produzindo 200, 300. Cada produtor, ele recebe um caderno de campo como esse aqui. Esse aqui é o específico da caprinocultura de leite, mas de todas as cadeias tem. E nesse caderno do produtor, existe um QR Code aqui, onde o técnico de campo, quando vai chegar na fazenda, ele faz um check-in e um check-out. Quando ele chega, faz o check-in, quando sai, faz o check-out. Então, eu sei se ele foi na propriedade, se esse caderno está dentro da propriedade, se as anotações foram feitas, se as fotos foram tiradas lá. Para quê? Para garantir que realmente o trabalho foi feito e foi efetivado. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará, o Senar, disponibiliza para trabalhadores e produtores do campo 2 cursos que podem modificar a realidade da zona rural. O primeiro deles é o curso de Capacitação Profissional Rural, que capacita cerca de 9.000 pessoas em mais de 700 turmas formadas todos os anos. O curso de formação profissional rural ele veio para capacitar produtores e trabalhadores rurais, né? Ele é um curso que ele é dado no local, né? Se é um curso de bovinocultura, nossa sala de aula é o curral, né? Se é o curso de avicultura, nossa sala de aula é o aviário. Então ele é extremamente... ele utiliza uma temática nossa que é ensinar a fazer fazendo. Então, nossos cursos nunca são dados na sede do município, sempre são dados na propriedade. A gente escolhe uma propriedade, reúne os produtores, né? E lá faz a capacitação e todas as práticas são dentro da temática que foi solicitada, né? Se é um curso de bovino, vamos lá para o estábulo. Se é um curso de avicultura, nós vamos para o aviário, né?
sempre atendendo o produtor rural no que ele precisa e na comunidade dele, né? Não tem isso aí. Ninguém desloca produtores para outros locais. A gente junta o grupo e o nosso instrutor vai lá, passa os 3 ou 4 dias, que são de 24 a 32 horas, leva a alimentação para não precisar o produtor ter que se deslocar para sair na hora do almoço em casa, não. A gente leva a alimentação e faz todo esse trabalho dentro da comunidade rural. Aliados à formação profissional estão os cursos de promoção social, que buscam melhorar a alimentação e a qualidade de vida das famílias do campo. Por ano, são cerca de 300 turmas, com mais de 4.500 pessoas atendidas. Nós trabalhamos com uma média de quase 50 cursos na nossa grade, né? Sendo a parte de alimentação e nutrição, que são os que a gente chama da promoção social, e os da formação profissional rural, que tem desde o curso da plantio de mudas, né? Formação de mudas, até o tratorista, e o mais novo é o de drone, né? Que a gente trabalha com ele, com produtores rurais, para facilitar a vida dele no campo. Hoje o drone está sendo uma máquina, um meio do produtor rural, tanto monitorar a propriedade, né? Em alguns casos, como às vezes ele procura o animal está sumido, ele dá um voo e vai, em vez de sair procurando, ele já vai em cima do animal, procurando, achando. Até lá daí a gente tem o curso de promoção social. Foi criado, né, para melhorar a vida da família, né? A gente sabe que na zona rural, às vezes, tem dificuldade de muita coisa, de pão, às vezes no doce, né? Às vezes no queijo. Então a gente levou esses cursos para melhorar a vida da família do produtor rural. Às vezes ele tem um produto e não consegue beneficiar, né? Então esses cursos são voltados para beneficiamento de produtos. Curso de doce, curso de queijo, produção de queijo, iogurte, curso de pães, bolos, doces, né? Então isso tudo, só que a gente vê que depois começa o empreendedorismo. As famílias estão na zona rural, aprendeu, melhorou a sua vida, melhorou a sua alimentação e ela começa a fazer para vender, né? Lógico que depois ela vai ter que se aperfeiçoar melhor, né? Vai procurar outros órgãos, porque tem que ter uma cozinha, tem que ter o alvará, então ela precisa de outros melhorar. Mas inicialmente, o que foi feito para a alimentação, ela começa a empreender, né? E a gente vê que muda a vida da família. Para mais informações, basta acessar o site faec.org.br/senar. E esse foi o Agro na Band de hoje. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Para rever o nosso programa, você pode acompanhar a reprise amanhã, domingo, às 8h30 da manhã, ou também acompanhar na íntegra pelo canal no YouTube da TV Band de Ceará. Você também pode nos seguir nas redes sociais acessando esse QR Code que aparece aqui na sua tela. E não se esqueça, a gente tem um encontro marcado para um programa inédito sábado que vem, às 8h30 da manhã, porque no Agro na Band, o agro cearense é o grande protagonista. Tchau, tchau!